Oi pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como eu fiz esse cachecol. Olha os detalhes, a franja, esse é aquele cachecol com bolso. E eu gosto muito desse ponto que além dele ser bem delicado, fácil de fazer, o ponto rende, né? O trabalho é bem rápido, ó. Olha o avesso dele. Os dois lados fica bem bonito e é bem fofinho também. Para trabalhar esse cachecol, eu utilizei o fio da Coats Correntes de primeira da Cisne, tá? O tex dessa linha é 468. Esse tex eu utilizei a agulha para crochê 4,5 milímetros, tá? Eu gosto de passar o tex para você saber a espessura da linha, porque se você não encontrar essa marca, você pode comprar um tex aproximado, que você vai conseguir esse mesmo resultado, tá bom? Para fazer ele com essa franjinha bem cheinha, eu utilizei 6 novelos e meio. É um novelo de 40 gramas, tá? Então, por isso que eu estou dizendo desta forma, que se você comprar o novelo maior, você vai utilizar menos linha, né? Porque tem o de 200 gramas, o novelo de 200. Então, só para você ter uma base, esse é o de 40 gramas, eu utilizei 6 novelos e meio. Que aqui, ó, do 7º novelo sobrou isso aqui. Mas se você quiser gastar apenas 6, é só você diminuir a quantidade aqui nas franjinhas. Você faz um ponto, pula um, faz outro, pula o outro. E pode diminuir também as voltas que eu dei. Aqui eu fiz cada um dessas franjinhas, eu fiz com 6 voltas. Você pode fazer com 3. Eu tenho cachecol aqui no canal que eu fiz apenas com 3 voltas. Quando você chegar lá na franja, você vai entender o que eu estou dizendo, tá bom? Mas fica bem bacana desta forma. E não é tanto material assim a mais, né? Então, para fazer exato esse passo a passo para ficar igual o meu, você vai utilizar 6 novelos e meio. Na descrição, eu vou colocar a quantidade certinha, tanto do cachecol de material e da touca também. Porque sempre que eu faço o cachecol, eu faço a touca com o mesmo ponto, combinando, tá? Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever e ative o sininho para receber notificações de cada novidade. Eu sempre venho colocando aqui passo a passos novos e sempre de minha autoria. Eu espero que você goste do trabalho. Se tiver alguma dúvida, pode deixar no comentário aí que eu te respondo. É um prazer responder vocês. E se tiver alguma dica, deixa também. Isso é muito bom saber que isso ajuda muito a melhorar o canal. Vamos lá ao passo a passo? Vamos iniciar fazendo 38 correntinhas. Aqui eu estou utilizando a lã branca, o fundo também está branco, porém, como a linha é bem grossa, fica bem visível. Então, não vai ter dúvidas questão de não estar enxergando. Mas qualquer dúvida pode deixar nos comentários que eu tento ajudar. Feito as 38 correntinhas, eu volto aqui na segunda e vou fazer um ponto baixo. Uma corrente, pulo uma correntinha de base e vou na segunda e faço um ponto baixo. Uma corrente, pulo uma correntinha de base, venho na segunda e faço um ponto baixo. Uma corrente, pulo uma correntinha, venho na próxima, um ponto baixo. E vou trabalhar desta forma por todo o cordão, fazendo um ponto baixo, uma correntinha e pulando uma correntinha de base, tá? Cheguei aqui, ó, nas minhas últimas 2 correntinhas, então eu faço uma corrente, na última correntinha um ponto baixo.
Ficou desta forma o início do nosso trabalho. Subo uma corrente, viro o trabalho, em cima do ponto baixo eu faço um novo ponto baixo. Feito o ponto baixo, faço uma corrente. Nesse espaço aqui, ó, entre os pontos, eu sempre fiz uma corrente. Então, nesse primeiro espaço, eu puxo uma laçada, fiquei com 2 na agulha. Venho no segundo espaço de correntinhas, puxo outra laçada, estou com 3 laçadas na agulha. Vou tirar de uma vez. Ficou desta forma. Faço uma corrente e agora eu vou repetir essa sequência. Eu vou no mesmo pezinho aqui, ó, do ponto que eu acabei de fazer, eu puxo uma laçada, venho no próximo espaço de correntinhas e puxo uma laçada. Tiro tudo de uma vez. Faço uma corrente, no pezinho deste ponto que eu acabei de fazer, puxo uma laçada, venho no próximo espaço de correntes, puxo uma laçada e tiro tudo de uma vez. Faço uma correntinha, no mesmo pezinho, puxo uma laçada, venho no próximo espaço de correntes, puxo uma laçada e tiro tudo de uma vez. Faço uma correntinha e vou repetir essa sequência. É um ponto bem gostoso de fazer e no final ele dá um resultado bem bacana. Ó, no mesmo lugar que eu finalizei esse último ponto, puxo uma laçada, venho no próximo espaço de correntes, puxo uma laçada e tiro tudo de uma vez. Faço uma corrente e assim eu vou trabalhar por toda essa carreira. Não vai mudar, tá vendo? Na hora que você pega o jeitinho, você vai fazer rapidinho. E você vai ver tanto que fica bonito no final. É só ter atenção mesmo para não fazer as carreiras erradas, para não dar diferença, né? Desfiou, eu sempre quando acontece isso, eu volto e faço o ponto novamente para pegar a linha bem certinha. São detalhes que no final dá diferença, né? Ó, já tá chegando aqui no final. Ó, me restou apenas um espaço. Aqui eu acabei de trabalhar, então aqui onde eu acabei de trabalhar, puxo uma laçada, vou no meu último espaço, puxo uma laçada, tiro tudo de uma vez, faço uma corrente e finalizo com um ponto baixo. Nas laterais sempre vai haver um ponto baixo, tá? Então, ficou desta forma a nossa carreira. Subo uma corrente, viro o trabalho, faço um ponto baixo. Feito o ponto baixo, eu faço uma corrente. Aqui, ó, tem um motivo que eu fechei as 3 laçadas junto, venho entre os 2, que tem uma correntinha aqui, e faço um ponto baixo. Eu não vou fazer nessa primeira correntinha que eu fiz aqui, ó. Depois que eu fiz o motivo, fiz uma correntinha e um ponto baixo. Nessa correntinha primeira, eu não vou trabalhar nela, eu venho nessa próxima, entre os 2 motivos. Faço uma corrente, venho entre os outros motivos e faço um ponto baixo. E vou trabalhar desta forma. Vou fazer um ponto baixo separado de uma corrente, sempre entre os motivos que a gente acabou de fazer. Nas correntinhas, né? Nós fizemos uma correntinha para separar esses motivos da carreira anterior.
Ó, cheguei aqui no meu último motivo. Agora eu tenho o espaço aqui, ó, aonde eu fiz o ponto baixo da carreira anterior. Então, eu faço uma corrente e em cima do ponto baixo, eu faço um novo ponto baixo. Aí, ficou desta forma, ó. Um ponto baixo intercalado com uma corrente, né? Subo uma correntinha, viro o trabalho e já inicio fazendo um ponto baixo. Faço uma corrente. Nesse primeiro espaço de correntinhas, eu puxo uma laçada. Venho no segundo e puxo outra laçada e fecho de uma vez. Faço uma corrente. No mesmo pezinho aqui onde a gente acabou de fazer, puxo uma laçada, venho no próximo e puxo uma laçada. Tiro de uma vez, faço uma corrente, puxo uma laçada, venho no próximo, puxo uma laçada. Tiro de uma vez, faço uma corrente, ó. Esses pontos sempre vão estar pro mesmo lado, porque a gente vai fazer uma carreira de ponto baixo e uma carreira desses pontos fechados juntos. Aí, por isso que ele dá um efeito bem bacana. Ele fica bem fechadinho, mas quando você faz várias carreiras, ele dá um efeito bem bonito. Tá vendo? Não é difícil. É só ter atenção mesmo para pegar nas alcinhas certas. Uma corrente. E sempre lembrar que tem que separar eles com uma correntinha, tá? Ó, faz a correntinha e já começa a fazer o outro. Uma corrente e já começa a trabalhar o outro. Cheguei aqui no meu último, já é o meu último motivo, ó. Fechei de uma vez, faz uma correntinha e finaliza com um ponto baixo em cima do ponto baixo da lateral. Subo uma corrente, em cima do ponto baixo, já faço um novo ponto baixo. Ó, agora é aquela carreira de pontos baixos. Eu faço uma corrente, aqui, ó, eu fiz uma corrente para finalizar, mas eu vou vir aqui entre os dois motivos que nós fechamos junto, tá? Ó, eu vim entre os dois motivos. Aqui tá a correntinha, aqui é o ponto que nós fechamos junto. Então, eu vim entre os dois, na correntinha que separa os dois motivos. Faço outra corrente, venho aqui, ó, na correntinha que tá separando os motivos e faço um ponto baixo. Trabalho desta forma até finalizar a carreira. Agora, não vai mudar. Será a carreira de repetição. Eu vou finalizar lá mais uma vez e começar a próxima para você entender bem. Mas é bem fácil. Se você prestar atenção, não tem erro, não. Você não pode esquecer de fazer as carreiras de preparação, né? Que a carreira de preparação é essa de ponto baixo separado pelas correntinhas. Eu tirei o rótulo dessa linha e tem uma cola que ficou grudada. Aí eu cortei, consegui tirar bastante. Mas normalmente esses novelos estão vindo desta forma. Eu abri 5 novelos para fazer o cachecol e todos eles veio com a cola grudada e não é nem no início da linha. Pega, olha o tanto que eu já trabalhei para depois aparecer a cola. Então, continuando, uma corrente, um ponto baixo, uma corrente, um ponto baixo. Olha, eu tô trabalhando naquelas correntinhas que a gente trabalhou da carreira anterior, separando os motivos. Chegou aqui, ó, no meu último motivo. Aqui tá o motivo, a correntinha e o ponto baixo. Eu venho aqui, ó,
na correntinha, faço um ponto baixo, faço uma corrente, em cima do ponto baixo, um novo ponto baixo. Subo uma corrente, em cima do ponto baixo, um ponto baixo, e agora uma corrente. Nessa primeira correntinha, eu puxo uma laçada. Venho na segunda corrente, puxo uma laçada, tiro tudo de uma vez. Agora, nós vamos iniciar tudo aquilo que a gente fez nas carreiras anteriores. Fez um motivo, faz uma correntinha, puxa uma laçada, vem no próximo espaço, puxa uma laçada, tiro de uma vez. Uma corrente, uma laçada, tiro de uma vez, uma corrente, uma laçada, tiro tudo de uma vez. Puxo uma laçada, tiro de uma vez, uma corrente, tiro de uma vez, faz a correntinha. Você viu que bacana? E ele fica muito fofinho. Olha como já está ficando. Eu gosto muito desse resultado, viu? E agora não vai mudar mais. Caso o seu ficar torto para um lado, é só depois você ir ajeitando assim, ó. O meu sempre fica. O meu sempre dá uma tortadinha para um lado, eu venho ao contrário e puxo, que aí ele fica retinho. É só você dar uma puxadinha, tá? É normal. Às vezes o seu não vai ficar, porque muda muito a forma de fazer e o ponto de cada pessoa. Então, só tô dando a dica, porque se caso o seu for parecido com o meu, ele vai dar uma entortadinha para um lado, mas na hora que você puxa assim, ele já vai ficar retinho, tá? Ó, pessoal, aqui eu já trabalhei as minhas carreiras. Olha que bonito que fica o ponto. Deixa eu virar assim. Ó, tá vendo? É bem gostoso de fazer e fica bem bacana. Olha o lado do avesso. Aí você vai ajeitando os pontos, que aí ele vai ficar bem certinho. Olha o que eu te falei da linha com a cola. Tá vendo? Vem desse jeito. Aí, esse aqui tava bem no início. Mas tem uns novelos que a cola pegou em fios mais pra dentro do novelo. Aí ficou difícil. Esse aqui eu nem cortei, eu vou arrematar aqui bem direitinho. Na hora de fazer a franja, eu deixo aqui na mesma altura e corto bem aqui e tiro fora. Mas é brabo, né? Ó. Pessoal, eu trabalhei até dar 1,5 m. Foram exatos 5 novelos, tá? O meu 5º novelo sobrou isso aqui, ó. E a última carreirinha que eu fiz foi a de ponto baixo. Nós terminamos aqui, ó, você faz a mesma sequência que eu te mostrei, que depois que faz os motivos, sobe uma corrente, faz um ponto baixo, uma corrente, um ponto baixo entre os motivos, para finalizar a carreira, tá? Essa é a última carreira do nosso cachecol. Aí, você pode cortar o fio, que agora a gente vai fazer o bolso. Aqui, ó. Aqui, eu fiz um ponto baixo, uma corrente, um ponto baixo entre os motivos da carreira anterior, que aí ficou desta forma. Tá vendo? Que aí ele fica certinho nos cantinhos e as laterais também fazendo os pontos baixos, igual eu te falei, fica igual uma com a outra e fica certinha também. Aí não precisa fazer mais nada nessa lateral. Agora, nós vamos fazer o bolso e depois colocar as franjas. E para fazer o bolso, nós vamos começar fazendo 24 correntes, tá? Feitas as 24 correntinhas, eu volto na segunda, faço um ponto baixo. Não vai mudar, viu, gente? Só mudou a quantidade mesmo de pontos. Vai ser um pouco menor, mas o passo a passo é o mesmo, tá? Então, feito um ponto baixo, uma corrente. Pula uma correntinha, vem na próxima, faz um ponto baixo. Uma corrente, pula uma correntinha, vem na próxima, um ponto baixo.
uma corrente, pulo uma correntinha, vem na próxima e faz um ponto baixo. Uma corrente, pulo uma, vem na próxima, um ponto baixo. Uma corrente, vem na próxima, faz um ponto baixo. Uma corrente, pula uma correntinha de base, vem na próxima, faz um ponto baixo, uma corrente. E assim eu vou trabalhar até finalizar o cordão de correntinhas. Finalizei aqui então, ó, trabalhei em todos os pontos. Aí eu subo uma corrente, viro o trabalho, faço um ponto baixo, uma correntinha e já vou começar a fazer aqueles motivos. Ó, nesse primeiro espaço de correntes, puxo uma laçada, venho no próximo, puxo uma laçada, tiro tudo de uma vez. Faz uma correntinha, aqui ó, no primeiro aqui, que foi onde a gente pegou a última laçada, eu já começo puxando uma, venho no próximo e puxo uma laçada e tiro tudo de uma vez. Faz uma correntinha, ó, fazendo devagar para você acompanhar. Mas é aquela mesma sequência do cachecol, só mudou o tamanho, tá? Tá um pouco menor para ficar delicado. Porque se eu fizer o bolso na mesma largura lá do cachecol, eu acho estranho. Então, eu prefiro fazer ele um pouco menor. A não ser que você queira fazer. A opção é sua, tá? Só estou te dando dicas. Ó. Chegando aqui no meu último ponto. Fiz o meu último motivo, faço uma correntinha, em cima do último pontinho, eu faço um ponto baixo. Finalizou a carreira, vou voltar aqui que desfiou, então vou fazer um ponto baixo. Subo uma corrente, viro o trabalho, em cima do ponto baixo eu faço um novo ponto baixo. Faço uma corrente, venho entre os dois que nós fizemos da carreira anterior, faço um ponto baixo, uma corrente, entre os motivos um ponto baixo, e assim eu vou trabalhar por toda a carreira. Pessoal, se ainda vocês tiverem dúvida, volta o vídeo, veja novamente, que você vai ver que não é difícil, tá? E caso for ficando tortinho por um lado, não fica triste não, é normal. É só você ir ajeitando os pontos. Como o meu quinto novelo que eu usei no cachecol sobrou pouquinho, eu preferi utilizar um novelo novo para fazer o bolso, tá? Eu não comecei com aquele restinho eu uso para fazer as franjas. Ó, cheguei no meu último ponto aqui, fiz uma correntinha e finalizo com um ponto baixo. Subo uma corrente, em cima do ponto baixo eu faço um novo ponto baixo e vou começar a fazer os motivos novamente. Venho no primeiro espaço de correntes, puxo uma laçada, venho no próximo, puxo uma laçada, tiro de uma vez, faz uma correntinha e vou fazer aquela mesma sequência. Então, agora não muda, tá? Você vai fazer esse bolso na altura que você preferir, tá? Eu gosto de ir fazendo e pôr na mão em cima, pra ver se cabe a mão, o fundo dela, pra pegar até aqui assim, ó. Porque pra ficar bacana, né? Se for um bolso muito raso também não fica legal. Eu vou fazer aqui as minhas carreiras e volto para te mostrar o tamanho, a medida que eu fiz. E nós vamos fazer 2 bolsos iguais, tá? 2 bolsos idênticos. Aí eu volto também, além de mostrar o tamanho, venho mostrar também como fazer a costura. Ó, pessoal, então eu finalizei o bolso. Aqui ele ficou, ó, 14 centímetros e de altura ele ficou 20, tá? Eu fui fazendo igual eu te falei, eu coloquei a mão até chegar aqui, ó, no pulso, pra dar a altura certa do bolso.
Então, você faça até chegar nessa medida. E na hora de cortar o fio, aqui eu finalizei a carreira, ó. Aí eu cortei o fio, passei por dentro da laçada. E antes de cortar, eu fiz isso, ó. Pus ele aqui na lateral, aqui no fundo e na lateral de cima. E deixei um pedaço sobrando para fazer a costura. Que aí depois a gente não precisa arrematar o início da costura, porque já começa aqui em cima, entendeu? A gente vai fazer apenas um arremate depois que finalizar a costura aqui na parte de cima, que aí já aproveita a linha para a costura. E como eu disse, se ficar tortinho para um lado, é só você fazer assim, ó. Ó, ele fica retinho, tá vendo? Os pontos vão ficando retinho. Isso se os seus pontos ficarem igual os meus, né? Os meus sempre fica tortinho para um lado quando eu trabalho esse ponto. Mas aí eu vou ajeitando assim, ó. Aí vai ficar certinho. Então, aqui tá o meu primeiro bolso, vou fazer o segundo pra gente fazer a costura. Ó, pessoal, já posicionei o bolso aqui no lugar, olha como ficou. Aqui, ó, pra me posicionar, eu contei aqui os motivos, né, que a gente fecha junto, tem 1, 2, 3, 4, ó. E entre essas carreiras tem as de ponto baixo. Eu tô contando só que a gente fechou junto, tá? Que dá pra ver melhor, ó. Que aí conto assim, na quarta carreira eu coloquei aqui o fundinho do bolso. E na lateral, ó, como ficou? Ficou 2 motivos e a carreirinha de ponto baixo. E de cá a mesma coisa. Eu vou costurar deixando 2 motivos e a última carreirinha. E o outro bolso também já posicionei da mesma forma, ó. 1, 2, 3, 4. Aí eu posicionei o fundinho do bolso, 2 aqui pra lateral mais o ponto baixo e de cá também. Que aí vai ficar numa altura legal, tá? Mas você pode medir também no seu corpo. Aqui, ó, eu coloquei ele como se estivesse no pescoço, né? A parte do meio, pus ele pra cima, as pontas aqui pro mesmo lado, pra poder tá posicionando os bolsos no lugar. Aí eu coloquei alfinete pra facilitar. E aqui, eu já coloquei a ponta na agulha. Então, voltando aqui, posicionando aqui, deixando só os dois na lateral, eu aqui no pontinho, no início aqui do bolsinho, eu vou fazer assim, passar a primeira pra cima, né? Aqui, ó, tá no mesmo sentido onde eu pus o alfinete de cá. Então, aqui eu vou fazer essa costura 2 vezes, para a parte onde a gente enfia a mão, que é aqui nos cantinhos, não ficar relaxado e não abrir com o tempo. Então, por isso, eu gosto de fazer esse começo e o final eu vou passar mais de uma vez, ó. Passei de novo, vou passar por baixo aqui, ó, dos pontos, ó. Tá vendo? Da mesma carreirinha que tá aqui o outro lado do bolso, dou uma firmada, ó. Vou puxar, ó, tá bem firme, tá vendo? A pontinha, então é assim que a gente precisa. E vou passar mais uma vez aqui no bolso. E agora a gente vai começar a fazer uma costura simples. Então, aqui eu venho na próxima carreirinha aqui do bolso e já pegando no ponto aqui embaixo, ó. Volto para o bolso e vou fazendo, passando por cima e por baixo. Só que eu não tensiono muito essa linha assim, ó, porque senão franze o bolso, você viu? Então, eu vou só fazer uma costura mesmo, para não ficar aberto. É só passando a linha. Vai posicionando, ó. Pega um pontinho do bolso, um pontinho do cachecol. Faz próximo esse pontinho do outro, que aí não vai ter perigo de aparecer muito a linha, ficar aquele risco assim, né? Aparente. Então, você vai fazendo de espaços pequenos, que fica bem delicado, ó. Tá vendo? Não fica aparente. E assim eu vou fazer por toda a volta. Chegar aqui no cantinho,
você faz a mesma coisa que eu te mostrei aqui. Passa várias vezes no cantinho, tá? Porque é importante que ele fique bem certinho para não ficar abrindo, né? Porque a gente põe a mão e a tendência na hora que põe a mão é que esses cantos vai laceando e aparece o fio. E vai soltando, né? E você fazendo dessa forma, costurar várias vezes, isso não vai acontecer, tá? Então, da mesma forma que eu te mostrei aqui, você termina, faz o arremate aqui em cima bem firme e faz a costura do outro bolso. Ó, pessoal, finalizei a costura do bolso, ele tá bem costuradinho, ó. Eu gosto de costurar e olhar assim nas laterais para ver se não ficou nenhum buraco, tá? Para ficar bem costuradinho. Antes de você cortar a linha da costura, você verifica se tá bem costuradinho para ver se não ficou buraco aqui, ó, sabe? Nas laterais, ó. Você pode puxar assim e ver que tá bem firme. E aqui no bolso também, ficou bem costurado. Agora, vamos colocar a franjinha. Eu peguei uma tampa de uma vasilha minha de plástico, ela tem aqui 13,5 centímetros. É só para ter uma base do tamanho da franja. Você pode pegar qualquer vasilha que você tiver, tá bom? Não precisa seguir esse mesmo tamanho. Pega uma aí só para você fazer todas as franjinhas do mesmo tamanho. E aqui, ó, nós vamos fazer da seguinte forma. Eu firmo o dedo aqui, tá aqui, né? Meu início da linha. E vou passar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou tirar aqui, ó. Eu comecei na parte de baixo e vou finalizar pela parte de baixo. Então, é aqui que eu tenho que cortar a linha. E vou tirar da tampa. Ó, tirei da tampa já firmando a parte aqui de cima. Firmando a parte de cima, eu pego a agulha que nós trabalhamos de crochê. Voltando aqui, então aqui, ó, tá as minhas linhas. Eu vou inserir, ó, o bolso tá aqui virado pra mim, né? Virado pra gente. Eu vou inserir por baixo. Lembra que nós fizemos, né? Um ponto baixo, uma corrente, um ponto baixo, uma corrente para iniciar o trabalho. Então, é na corrente que vamos inserir essa agulha. E vamos puxar essas linhas para baixo. Ó, puxou para baixo, tiro a agulha e já venho aqui, ó, bem certinho. Pego as pontas da lã e passo por dentro. Passou por dentro, eu só vou puxar. Eu vou puxar de uma forma que aqui, ó, esse detalhe não fique torcido, fica tudo retinho. Aí, vai puxando, ó, vai dando a tensionada. Olha como ficou. Ficou bem bonitinho, tá vendo? E olha por trás como fica, tá? Esse detalhe tem que ficar pra frente. Vamos fazer novamente. Vamos prender aqui na tampa, assim, ó. Comecei aqui, então nós vamos finalizar aqui, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Corta aqui embaixo, tira aqui da tampa, ó, firmando aqui a parte de cima. Vou segurar desta forma agora e solto a parte de cima. Pego a agulha, venho por baixo, insiro no próximo espaço de correntes e vou puxar essas linhas para baixo. Puxei aqui para baixo, ó. Vou pegar as pontas aqui, ó, que eu tô segurando aqui em cima e vou passar por dentro.
Passei por dentro, eu vou puxar e já organizando os fios para que não fique torto. Ó, tem um fiozinho fora do lugar. Vamos puxando para todos ficarem igual. Ó, fica bem certinho. Vamos fazer novamente? Firmo o dedo aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Corto aqui na parte de baixo. Tiro da tampa. Ó. Insiro a agulha aqui, ó, no próximo espaço de correntes. Busco a parte de cima, né, das nossas laçadas. Puxo aqui pra baixo, ó. E vou passar as pontas aqui por dentro. Passada as pontas por dentro, é só ir puxando os fios. Que aí ele fica bem certinho. E dessa forma, nós vamos fazer por toda a nossa base. Aí, se você tiver dúvida, mesmo tendo os espaços de correntes, eu acho que você não vai errar, porque vai sempre fazer nesses espaços, né? Ó, tá separado por um ponto baixo. E no final também, a gente finalizou com uma corrente e um ponto baixo. Então, vai dar o mesmo número de franjinhas. Mas, se você tiver dúvida, você conta quantos deu para colocar a mesma quantidade na outra ponta. Ó, pessoal, cheguei aqui, ó, no meu último buraquinho, né? No meu último espaço que eu tenho de correntinha. Aí, eu já puxei a linha aqui para baixo. Essa linha é a do início do trabalho. Tanto do início e no final do trabalho, eu deixei um pedaço de linha. Aí, eu vou passar aqui, ó, por dentro, esses pezinhos e a linha também do início do trabalho. Que aí, o nosso começo aqui, ó, já fica arrematado junto com a franjinha. E puxo, tá? Ó como fica. Olha que legal. Fica bem cheinho, fica bem bonito, fica bacana o trabalho. Ó, as costas. Legal, né? Aí, finalizou, você vem aqui, ó, vem um por um, dá uma organizada, insere a tesoura assim, dá uma esticada pra cortar tudo na mesma altura e corta. Que aí as franjinhas vão ficar soltas, tá? Se ficar uma pontinha maior que a outra, é só você tirar. Que aí vai ficar tudo no mesmo tamanho. Finalizada, então, a franja, o nosso trabalho ficou pronto, o nosso cachecol. Olha como ficou bonito. Bem legal, né? Eu espero que você tenha gostado, tá? Eu quero te agradecer por você ter me acompanhado até aqui. Se você gostou, deixa um comentário. E se você tem alguma sugestão para deixar aqui para mim, eu agradeço muito, viu? Isso me ajuda muito a desenvolver e a melhorar o canal. Desde já agradeço sua companhia, um grande abraço e até o próximo vídeo.